sabemos que haverá um tempo em que nós entraremos aqui, só choraremos e adoraremos o Senhor. Por gratidão, Senhor, apenas por gratidão, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, como é bom ouvir no Senhor, que toca o profundo das nossas almas, que dá mais vontade de servir o Senhor cada dia, Senhor. Não hinos, Pai, de emoção, mas hinos que traz um avivamento na alma. Pai, uma atmosfera sobrenatural, Senhor. Pai, como bom é adorar o Senhor. Com as palavras que vai, Senhor, as palavras sobem essa hora. É somente a gratidão, Senhor, em nossos corações. Nos ajude, Senhor, nos dê um bom tempo, uma boa ministração. Que possa essa atmosfera do hino adentrar a mensagem também, Senhor. Que enquanto a palavra seja pregada, e toda necessidade dentro desse edifício, Senhor, todo problema dentro desse edifício, pela Tua palavra seja solucionado, Senhor. Seja encontrado, porque o Senhor é o Deus que seja tocado por cada necessidade, Senhor. Que nenhuma enfermidade venha ser maior do que Sua palavra, que ninguém possa ter medo, Senhor. O único medo que nós temos é da Sua presença, por nós não se comportar, Pai, adequadamente. Mas nós não temos medo do inimigo, Senhor, não temos medo da enfermidade, da opressão, nem depressão, Pai, nada, Senhor. Pai, quando nos faltar o pão, quando nos faltar amigo, Pai, mas nós temos o Senhor conosco, Senhor. Nós seguiremos lutando porque temos o Senhor conosco. O nosso objetivo é o Senhor. Te agradecemos no nome amado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos tomar nossas Bíblias. Eu quero dar uma continuidade ao assunto. Não irei pregar muito. Deus abençoe. Colossenses, capítulo 1, verso 15. Colossenses está depois do livro de Coríntios, depois do livro de Efésios, e depois do livro de Filipenses. Está o livro de Coríntios. Fechar o que nós falamos no vídeo passado sobre as emoções. Aqui Paulo escrevendo essa carta aos Colossenses, estando ele preso numa prisão. Eu considero a prisão que Paulo estava preso como sendo uma prisão que o homem fez, sendo uma prisão que é fácil de escapar, mas existe uma prisão que você nunca escapa, é do amor do Senhor Jesus. Amém. Quem disse que nós queremos escapar? Mas é o único escravo que tem prazer de ser preso. Amém. Então Paulo aqui ele cita algo dizendo assim, Colossenses capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? Poder sentar? A gente vai tomar umas leituras aqui. Paulo, ele foi o primeiro profeta da era.
foi restauradores. Quando Jesus ele chama o pequeno menino para multiplicar o pão e multiplicar o peixe, quem lembra quantos pão e quantos peixes ele tinha? Pequena criança tinha 5 pães e 2. Os 5 pães é Lutero, é Irineu, Martim, Lutero, João Wesley, esqueci um, Paulo Irineu, Martim, Columba. Eu lembrei de uma lembrança pela citação, uma lembrança citou algo errado e a igreja se soprou por irmão Branco. A irmã Branco falou assim: eu fico feliz que é um sinal que vocês estão atentos ao que está sendo pregado. Os 5 do meio, tirando o Paulo, tirando o William Branco, os 5 são pães. Paulo e o William Branco são os 2 peixinhos. Aí o profeta diz assim: é os 2 peixinhos que se cruzam. E os do meio são restauradores. Somente os 2 o primeiro e o último, que é o profeta. O profeta diz assim: Paulo e o William Branco, eles são os 2 olhos. Quantos olhos Sansão tinha? 2. Quantos olhos ele perdeu? 2. Quando ele perdeu os 2 olhos, o que aconteceu com ele? A sua força se foi. Se nós perder a mensagem de Paulo e a mensagem de William Branco, nós vai virar escravo, sem o dom sobrenatural sobre nós, servindo, empurrando um moinho e sendo zombado pelos inimigos. Por isso que as denominações estão do jeito que eles estão, porque eles têm coragem de dizer que Paulo era um homem empolgado que dizia as coisas. Se a Bíblia diz que toda a palavra de Deus é inspirada, como se Paulo era empolgado? Como que Paulo era empolgado? Então por isso as denominações estão do jeito que estão. Por quê? Porque eles não têm os 2 olhos. É cego criando? Cego. Aqui Paulo, sendo o primeiro da era, ele era um perseguidor da igreja. Em Atos capítulo 9, ele perseguia os irmãos, matava alguns eram mortos até, como Estevão, e outros eram levados presos. E quem liderava isso era Paulo, que até então o seu nome era Saulo. Saulo significa grande, mas quando Deus vem e muda o seu nome, Deus muda para Paulo, e Paulo significa pequeno. Enquanto você for grande, você não serve para Deus, mas o dia que você for pequeno, aí Deus pode te usar. Enquanto você for maior que seu irmão, lamenta, o Deus não habita no time. É o dia que você, se sentir menor que o seu irmão, aí o Senhor habita no time. Você tem que ser, você e seu irmão tem que ser ambos um para concordar em algo, e aquilo que vocês concordar será feito. Não é assim que nós cantamos? Aí Paulo perseguia a igreja, Saulo perseguia a igreja, o grande, mas ele não sabia que o seu caminho estava marcado para que algo sobrenatural passasse no meio. Deus tinha a hora certa de pegar Saulo, Deus tinha a hora certa de cruzar o seu caminho, Deus tinha a hora certa de mudar a sua vida, Deus tinha a hora certa de dizer chega. Cada um de nós teve essa hora. Deus olhou, você nasceu, o Senhor disse assim, ele vai até certo ponto, mas um dia eu vou cruzar o seu caminho. E Deus cruzou o seu caminho, a prova é que você está aqui dentro hoje. O grande perseguidor tornou-se um pregador do Evangelho. Por quê? Porque o grande
ser teofânico, cruzou seu caminho. Aquela luz teofânica não era uma luz como essa que você está vendo. Aquela luz teofânica, o profeta diz, aquela luz era o corpo teofânico do Senhor Jesus, que cruzou o seu caminho. Quem cruzou o caminho de Paulo? Era o homem que ia fazer Paulo viajar em dimensões. Por isso que o nosso piloto é o rei Teofania. Nós estamos numa grande nave. Só vai cruzar a dimensão quem tem Jesus por seu piloto. Aquela luz que apareceu para Paulo e derrubou ele do cavalo, aquela luz era o próprio Senhor Jesus, porque ele gritou: quem és tu? E da dentro daquela luz saiu uma voz dizendo: eu sou Jesus, quem tu persegues? Ele diz assim: eu nunca estou perseguindo Jesus, eu estou perseguindo a igreja. Jesus quis dizer assim: então eu estou naquele povo. Se você tocar neles, Paulo, você tocou em mim. Eu sou eles. Quando Jesus desceu no inferno e Jesus falou para aquelas almas em prisão e rejeitou a mensagem de Moisés, Jesus disse assim para as almas em prisão: por que vocês me rejeitaram? As almas em prisão disse assim: nós nunca vimos o Senhor. Jesus disse assim: eu era Noé naqueles dias. Essa geração vai dizer: nós nunca vimos Jesus. E Deus vai dizer: eu era aquele povo pequeno, a quem foi perseguido e humilhado. Quando Paulo cai do cavalo, quando ele quer derrubar, a luz aparece para ele. O seu nome é mudado. Ele passa agora a ser não um homem com cartas do grande rei para perseguir os cristãos, para tornar eles prisioneiros de César ou de Roma. Mas agora ele tem uma outra carta na mão para perseguir pessoas e torná-las prisioneiras de Cristo. A mensagem de Paulo mudou. E Paulo foi tomado, ele diz assim: abre sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, capítulo 15, último versículo. Olha só, olha o que esse homem diz, o homem que perseguia a igreja, mas ele deixa algo aqui. Segundo Coríntios capítulo 12, o versículo 1, ele diz assim: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelação do Senhor. Versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus não sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. De quem que ele estava falando? Dele mesmo. Ele disse assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ele não precisou morrer para ele ir para o paraíso. Deus levou ele e trouxe ele de volta. Quem que fez isso com ele? Foi aquela coluna de fogo que ele encontrou no meio do caminho, o Jesus. Quando o irmão Branda, nós não temos a imagem, quando o irmão Branda aparece aquele pilar de fogo sobre a cabeça do irmão Branda, vamos ter a Bíblia aberta, e eles trouxeram a foto e falaram: irmão Branda,
o Senhor. Quem derrubou Saulo? O Senhor. Quem estava levando Saulo ao terceiro céu? O Senhor. Quem abriu o portal para Saulo ser tomado? O Senhor. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo não pôde falar, os profetas não pôde falar, mas quando vem o irmão branco, todo o mistério é aberto. O irmão branco podia falar. O profeta nunca foi ao terceiro céu. O terceiro céu veio ao irmão branco. Aqueles 7 anjos trouxeram o terceiro céu ao profeta. Em que velocidade que aqueles anjos vieram? Na mesma velocidade. O irmão branco disse: eu estava sobre a montanha e eu olhei, e no horizonte eu vi 7 pingos de luz. O irmão branco disse: quando eu pisquei os meus olhos, os 7 pingos estavam perante mim, 7 anjos. O irmão branco disse assim: aquele que aqueles anjos fizeram? Eles quebraram a barreira do som. E não houve um estrondo, porque quando a barreira do som é quebrada, há um estrondo. E quando eles pararam diante do irmão branco disse: eles vieram mais rápido do que a luz, pararam perante mim, a montanha não aguentou, e metade do Alasca não foi. O irmão branco disse: qual vai ser a velocidade do nosso corpo? Semelhante à velocidade de 7 anjos que vieram da eternidade. Esquece os carros. O pastor me diz: esquece as BMW. Você pertence à mensagem de William Marion Branham, do WMB, William Marion Branham. Quando aqueles anjos apareceram ao profeta, eles vieram trazer o que Paulo, no corpo ou fora do corpo, foi para ver lá no céu, o terceiro céu. Como eu disse para você, nós vivemos em 3 dimensões, né, João? Acima de nós está a 4ª dimensão, que é a dimensão, qual é a dimensão? Som e imagem. Após som e imagem e enfermidade, vem a 5ª dimensão, que é o inferno. E após a 5ª, vem o paraíso, que não é o nosso alvo. Paraíso é para quem morre. O nosso alvo é ser transformado vivo. O paraíso nós só passaremos no meio. O nosso alvo é o trono do Senhor Jesus. E após o paraíso, tem a 7ª dimensão, e o Senhor sentado ali. O homem mais sábio do mundo, ele fez o seu trono com 7 degraus. Salomão, e no 7º degrau ele colocou 2 leões no marfim e o seu trono no meio. Quando ele subia 7 degraus, no 7º ele sentava, ali estava o seu trono. Quando Jacó viu a visão do Senhor e viu 7 escadas e anjos descendo e subindo, 7 anjos descendo e subindo. Quantos anjos vieram ao nosso profeta? 7. No final do 7º degrau, Jacó disse: lá em cima estava o Senhor sentado sobre um grande trono. Após 7, quando vai chegar na 7ª dimensão, estará o Senhor sentado sobre o trono. E por vocês vencerem, lhe dará o direito de assentar-se com ele. Porque o Senhor nos fez sacerdote para entender toda a Bíblia, e rei para reinar no milênio com ele. Mas o sacerdote dizendo para o diabo assim: isso não está escrito, Satanás. E nós é rei para dizer para a eternidade: saia, e a palavra do rei não pode voltar atrás. Ele é ela e ela é ele. O Senhor está na 7ª dimensão. Nós estamos nas 3 primeiras dimensões. E se nós morrer agora, você terá que cruzar a 4ª dimensão, aonde estão todas as enfermidades de Roma. Você terá que passar pela 4ª dimensão, que estão todas as enfermidades. Você terá que passar pela 5ª dimensão, aonde estão o inferno e almas em prisão, que não aceitarão mais o Evangelho. E por que eles não aceitarão? Porque eles pensam que Deus é injusto.
me lance ao inferno. Cada pedacinho meu estará dizendo que o Senhor é meu Salvador. É assim que um cristão tem que dizer: nem que o Senhor me rejeite, mas se Ele me lançar ao inferno, de lá eu estarei dizendo que Ele é meu Salvador. Está aí pregando a sua misericórdia e sua graça, o seu grande amor. Por isso que as circunstâncias, o tempo presente não muda a sua eleição. Você não é o que está aqui agora. As suas fraquezas não indicam quem você é. Isso mesmo, Sara, quando ela descreveu aquilo não era Sara. Aquilo foi algo da vida que passou e troncou em Sara. Era uma coisa humana. E Sara estava tendo experiência humana. Nós estamos tendo experiência humana. Você não é humano, tentando ter experiência sobrenatural. Você é sobrenatural tendo experiência humana. E Deus tem a hora certa de te encontrar, e Deus cruzará o seu caminho. Ele vai parar e vai dizer assim: chega, eu vou te fazer, Paulo, ser um homem que sairá da primeira dimensão e contemplará o terceiro céu. Voará em dimensões. Olha o que o irmão Brana diz para encerrar minhas palavras. Escute isso aqui, ó. Enquanto estou tentando, mesmo tentando um apelo para virem, vem. Você tem duas dimensões para você passar. Você não vai passar sozinho. Tem a quinta, tem a quarta dimensão, é cheia de enfermidade, é o tipo do Mar Vermelho. Tem a quinta dimensão, que é o inverno, é o tipo do Jordão. Ninguém passa sozinho. Quem abriu a quarta dimensão para passar? Um profeta chamado Moisés. Quem não tinha ele morria afogado. Quem abriu o Jordão? O tipo do Espírito Santo, Josué. O profeta já não estava mais. Nós não vamos cruzar sozinhos. O profeta diz uma mensagem: nós não teremos que cruzar sozinhos. Ele estará bem lá esperando nós para passar o Jordão. Eu vou dizer assim: eu não terei que passar o Jordão sozinho. Ele estará bem lá para passar comigo. Eu vou dizer: depois que eu passar o Jordão, lá estão todas as promessas me esperando. Acabou o cansaço do deserto. Não terei que segurar mais firme no deserto. O céu está ali após o Jordão. Após a quinta dimensão, que é o Jordão, depois que nós passarmos a quinta dimensão, com o nosso rei triunfando, nos guiando em todas as dimensões, nós passaremos pela quinta. E após a quinta, o sol nunca mais se põe. Olha o que o irmão Brana diz: enquanto eu estou orando aqui, quem quer orar a Deus? Escute isso aqui. As visões estão surgindo agora em todo o edifício. Pense que você está lá no culto, irmão Brana. Ó, os poderes de Deus estão bem aqui nesse lugar. Está começando, olha como o Brana disse, está começando a me levar dessa dimensão para uma outra dimensão. Qual dimensão que o irmão Brana estava? Essa dimensão que nós estamos. Primeira, segunda e terceira. Nós caminhamos, comemos e vivemos a primeira, segunda e terceira dimensão. Luz, tempos e matéria. Comprando assim, mas após a terceira dimensão vem a quarta. É a quarta onde tem tudo o que aconteceu no mundo. Tudo o que aconteceu no mundo, o seu nascimento, nascimento de Caim, nascimento de Abel, nascimento de Miró, tudo o que aconteceu no mundo, nascimento de seus filhos. A primeira palavra que você falou está nessa quarta dimensão, nos arquivos e dados de Deus. Para aqueles que rejeitarão, por isso que no trono branco será o julgamento correto. Não é o julgamento como esses homens tentam fazer injusto. No trono branco, o Senhor chamará esses, tirarão lá a sua fita e rodarão no telão e vai dizer: aí está a sua vida desde o seu nascimento. Eu tenho tudo arquivado desde o dia que você respirou até o seu último respiro.
pensamento do coração dele. Vai dizer, aquele dia que o meu servo pregou, você entendeu, você não quis, porque você não quis. Você não aceitou porque você não quis, mas você entendeu, aqui estão seus pensamentos, aqui estão suas ações. Você será julgado por esse livro e será aberto o livro da vida. Quarta dimensão, quem acessava a quarta dimensão? Somente o profeta. Até 1900, somente o profeta. O profeta parava na plataforma, vinha uma irmã na frente, o profeta olhava para ela, de repente, as necessidades daquela pessoa tocavam o trono de Deus. E se tocava o trono de Deus, Deus tinha que ter um servo na terra para elevar. E quando a necessidade daquela pessoa tocava Deus, Deus descia sobre aquele servo e tirava ele da primeira e segunda e terceira dimensão, elevava ele para a quarta dimensão. E o profeta, com os olhos de águia, voltava 30 anos da vida daquela pessoa. Ele acessava os arquivos e dados daquela pessoa e dizia: irmão, você está com seus olhos cegos, porque você mexia com uma solda há 30 anos atrás. O que o profeta estava acessando? A quarta dimensão, aonde estão todas as informações. O profeta parava na plataforma e dizia assim: eu posso ver Eva saindo do jardim do Éden correndo. Ela, o profeta disse, dentro de um carro com a sua esposa, quando uma mulher na América foi morta. O irmão Brando pegou o seu jornal. O irmão Brando disse assim: Brenda, meu Deus, que mulher linda! Ela parece Eva. Quando eu vi a visão e Eva saindo do paraíso. Quanto tempo fazia que Eva tinha saído do paraíso? Quase 6.000 anos. Mas o profeta era profeta, Deus elevava ele acessava a quarta dimensão e voltava 6.000 anos à frente. Por isso que todo mundo tinha medo de chegar perante o profeta. O profeta estava perante a pessoa assim, o irmão foi caçar com o irmão branco. Sabe que o irmão foi caçar com o irmão branco? O irmão queria falar com o irmão branco acerca de um pedido de oração para o irmão branco, acerca da cura da sua sogra. Aí o irmão, sem graça ali, o irmão estava caçando, o irmão estava descansando. Aí o irmão falou assim, o irmão queria falar com o irmão Brana, falou: irmão Brana, quando o senhor está caçando, as visões, elas vêm? Aí o irmão Brana parou e olhou para ele assim, falou: meu irmão, o senhor está aqui porque o senhor quer a cura de sua sogra e a sua cura. Ninguém tinha falado para o profeta. O que ele acessou que ele sabia que tinha acontecido 3 dias antes, quando ele disse para a sua sogra: minha sogra, eu iria até caçar com o profeta, e se tiver um tempinho, eu vou pedir para ele orar pela senhora. O profeta disse: diga para ela que você e ela estão curados. Não está. Irmãos, fique tranquilo acerca da sua salvação. Você não recebeu um profeta à toa. Aquele profeta enxergou todo o caminho, está arquivado em todas as mensagens. A questão de chegar lá não é uma questãozinha se vai dar certo, não. Porque o profeta já enxergou todo o caminho após o Jordão. Nós vamos chegar do outro lado. Escute isso aqui. Depois que você sai desse corpo, companheirismo através da redenção, parágrafo 70. Escute isso aqui. Depois que você sai desse corpo, vou para a sepultura. Quem disse que você vai fazer? Vai esse corpo aí. Enquanto seu corpo está sendo carregado para a sepultura, você está lá do lado olhando seu corpo sendo carregado para a sepultura. Aí vem homens com corrente na mão para tomar a tua alma, ou anjos para apanhar a sua alma. Diz o irmão Brando. Quando o pai do irmão Brando morreu no seu colo, ele viu que o homem estava vindo para tomar a sua alma. O irmão Brando orou por ele. E aqueles homens voltaram com corrente para trás. E anjos vieram
querem tomar o corpo do Pai da boca e levar para casa. Depois que você sai desse corpo de luz cósmica, que é o corpo matéria que tem de luz, do que você é feito? Você entra na quarta dimensão, desce para a quinta dimensão, que é o inferno. Então você chega na sexta. Aonde estão os irmãos que morreram em Cristo? Estão ali descansando. Sabe o que está acontecendo na sexta dimensão? Está acontecendo movimentos. Porque os irmãos da sexta dimensão querem descer, tomar 16 elementos, unir e formar um corpo glorificado. Nós estamos tendo movimentos aqui sobrenaturais para entrar no corpo glorificado e encontrar os nossos irmãos. Nas duas dimensões estão tendo movimentos. Então Deus está na sétima. Você está bem debaixo do altar, quem morreu. Então, como que profeta é profeta? Então, quando Deus, lá da sexta, imagine se você estivesse na sexta, por exemplo, o irmão João Alves que partiu, a irmã Luana, eles estão na sexta. Quando Deus deixar o espírito deles livre para o arrebato, para a ressurreição, então ele sairá da dimensão sexta, passará pela quinta, pelo inferno, passará pela quarta e chegará ao corpo deles para uma transformação. Porque só tem transformação se unir o seu corpo celeste com o seu corpo terreno. Você está no corpo terreno, o corpo celeste virá sobre você. Então serve como amanhã terá um novo dia. O corpo celeste possuirá esse corpo terrestre. Os irmãos não têm mais o corpo terrestre, eles só têm o corpo celeste. Eles virão terão que alcançar o seu corpo terrestre. Por isso as sepulturas vão se abrir, haverá uma ressurreição. Aí o irmão diz: a jornada deles de vida, eles passarão pela quinta, passarão pela quarta, novamente, até que chegue nessa dimensão que nós estamos. Tempo, luz e matéria. Aí o irmão Grande diz assim: tu vai dizer, aqui está você novamente a terra. No caso eles. Se nós partir, nós vamos fazer essa jornada de volta também. Escute, aqui está você novamente a terra. Uma pessoa completamente nova. Quando você morreu, você talvez era uma pessoa velha, mas se você fez essa jornada de dimensões, quando você voltar à terra para apoiar o seu corpo, você não estará velho mais. Não velho quebrado, para nunca mais ficar doente. Seus cabelos nunca mais ficarão brancos.
liderou Paulo nessa jornada. A luz mística que aconteceu, encontrou Paulo no caminho. Escuta aqui, igreja. Sabe por que as denominações não têm um guia para transpassar dimensões? Porque eles não têm a coluna de fogo sobre o ministério deles. Nós caímos do cavalo também, quando nós encontramos o pilar de fogo sobre o profeta. Nós achávamos que era Paulo, mas quando nós encontramos essa mensagem, todo ego foi tirado, todo pensamento foi tirado. Eis-me aqui, Senhor, cumpra conforme a tua vontade. Aí cedemos o direito, cedemos tudo, agora nós estamos prestes a romper dimensões, a cruzar dimensões. Lembra de Moisés? Encerrarei, escuta isso aqui, encerrarei com isso. Lembra de Moisés? Moisés ele foi um servo de Deus. Identifique-se com isso. Moisés serviu a Deus 80 anos, 120 anos, se eu não me engano. Sabe qual era o alvo de Moisés? A terra da promessa. Ele guiava, o povo xingava, o povo era contra ele, humilhações, sofria. Então ele merecia chegar na terra da promessa. O Senhor não dá nada por merecimento. O Senhor dá conforme o que Ele já escreveu sobre sua vida. Deus não escreveu que Moisés entraria na terra da promessa. Não interessava como bom servo ele é. O Senhor disse: não entrará na terra da promessa. Tem crente que não gosta de ouvir não, mas não faz parte do Senhor. Não entrará. Moisés olhou para o Senhor. Moisés disse: Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim conforme a tua vontade. Se tiver que morrer, eu morro. Mas eu quero estar na tua vontade. Caminhou 120 anos. Quando ele olha a terra da promessa do Senhor, ele leva ele sobre uma montanha. Ele vê a terra da promessa. Escute isso aqui para nós encerrar. Ele olha a terra da promessa. O Senhor disse: contempla com seus olhos, porque você não entrará nela. A terra da promessa, irmãos, não é uma terrinha que você sobe uma montanha e você vê todinho. Não, o olho humano não consegue ver. Moisés foi transladado por cima daquele país. E a Bíblia diz que ele viu toda a terra da promessa, de leste a oeste, de sua morte. Ele viu tudo por visão. Você diz: mas como? Da mesma forma que o teu profeta, com o corpo na cama, subiu ao céu e viu o santo de todo, o santo de toda a era. O profeta não precisa mudar de lugar. O corpo dele permanece aqui. E Deus só leva ele numa dimensão mais rápida. E ele viu toda a terra da promessa. O Senhor diz: Moisés, você está vendo, mas você não vai possuir. Você morrerá sobre esse monte. O velho homem que serviu a vida toda tinha que arrancar sua velha capa, dobrar ela sobre uma grande rocha que era Cristo, colocar sua capa dobrada, o seu velho cajado, e passar tudo que ele tinha para o novo homem que guiaria o povo. Era a vontade do Senhor e não cabia a Moisés questionar. As provações que você passa não cabe você questionar. As dificuldades não cabem você dizer: por que eu passei isso? Foi uma decisão errada. Não, tudo está no perfeito plano do Senhor. Moisés arrancou o seu manto, dobrou, encostou perto de uma rocha e esperou que a morte viesse. A morte veio deslumbrando. Escute isso aqui para você entender a morte de Moisés. No Velho Testamento, o céu e o inferno eram juntos. Havia uma ala em que o inferno tomava conta de quem chegava para ir para o paraíso. Por isso Jesus, quando desce ao inferno, Abraão estava lá. E ele tomou os santos e levou para a ressurreição. Depois do sangue, Jesus separou o inferno e o céu.
Mas antes era justo, o diabo tinha direito de todos que morressem, passassem por ele primeiro. Eis o mistério aqui: Moisés morreu, e o diabo soube que Moisés morreu e ficou esperando Moisés aparecer lá. O diabo esperando, Moisés morreu, o corpo de Moisés não apareceu lá, até a hora que o diabo desce para procurar o corpo de Moisés sobre o monte Nebo. E quando ele chega lá, Miguel estava com o corpo de Moisés no seu colo. O diabo diz assim, em Judas capítulo 1, versículo 9, o diabo diz assim: Miguel, é direito meu ter ele. E era mesmo. Todos que morressem tinham que passar por lá. Miguel disse assim: ó Satanás, não é assunto meu, não é assunto seu, é assunto do Senhor, e o Senhor que repreenda Satanás. O que Miguel quis dizer? Todos morrem, vão para lá, mas o Senhor quer que o corpo de Moisés e de Elias fique numa dimensão separada. Aí o diabo diz assim: mas eles têm que passar. O Senhor te repreenda, Satanás, não é assunto seu. Se Deus diz assim, assim será. Aí o meu profeta diz assim: essas 7 dimensões que eu citei para vocês, o corpo de Moisés e Elias estão numa dimensão já faz quase 4.000 anos. Não envelhece, não muda de forma. Ninguém faz aniversário lá, é eterno. Lá o poder que mantém os corpos eternos é o mesmo poder que manterá nossos corpos novos na eternidade. Quando Jesus precisou do corpo de Moisés, Jesus fez assim: no monte da transfiguração, Moisés e Elias apareceram do seu lado. Mas quem que fez eles diante das intenções? Jesus. Vocês lembram que o pastor citou aqui? Eu não consegui achar, porque está no livro Sobrenatural do Comandante. Escute isso aqui: uma criança morreu. Essa criança morre e a mãe pega o telefone. Os médicos dizem que faleceu. A mãe pega o telefone e fala: não irei sepultar a criança até que eu ligue para o profeta. Eles pegam o telefone, a mãe liga, não sei se a mãe ou o pai liga. Irmão Branco, era alguém íntimo da família do profeta, amigo. Irmão Branco, a criança morreu como se estivesse tudo tranquilo. Elas confiavam no seu profeta. A criança morreu. Posso sepultar? Irmão Branco, porque eu disse para o médico que não vou sepultar até que eu ligasse para o Senhor. A irmã Branco disse assim: irmã, espere um pouquinho, eu irei orar e já retorna a ligação para a irmã. O profeta dobrou o joelho e orou tanto até que Deus abriu uma dimensão. E o profeta entrou na dimensão, vasculhou cada dimensão, vasculhou cada nação, diz o profeta, cada rua. O irmão voltou, retornou a ligação, disse: irmã, sepulte a criança. Eu vasculhei as dimensões, vasculhei cada nação, cada rua, não encontrei a criança. Mas quando eu acessei a 7ª dimensão, no trono, eu vi a criança perante uma luz resplandecente. Sepulte a criança, ela não vai querer voltar mais. Por isso que, mãe, você não se preocupa com o seu filho. Se eles partirem, há uma luz resplandecente que cuidará da sua criança. Se você morrer, o mesmo que morreu por você no Calvário, ao romper, eu disse assim: se meus olhos se fecharem agora, e uma bomba atômica explodir, e meu corpo se despedaçar em 5 segundos, eu estarei em um outro corpo bem aqui do lado. Não há esperança para o mundo, mas para nós
Por saúde, a irmã Ivone pede oração, por favor, irmão Evaristo, por saúde. Senhor Deus, amado Pai, como profeta, Senhor, ele havia dimensões necessárias, Senhor. Pai, que essas orações possam alcançar o trono da graça, que o Senhor possa descer, Pai, e através de seu vaso dizer que todas as enfermidades são saradas, Senhor. Pai, eu reclamo a saúde de cada um aqui, Senhor, pelo que foi pregado, pelas verdades, pelo que o teu profeta disse. Senhor, se tiver mais pessoas enfermas na audiência, Pai, nós não aceitamos, Senhor. Nós cremos que há um poder aqui muito superior a qualquer enfermidade, a qualquer medo. Senhor, nós reclamamos e expulsamos o diabo de todo tipo de enfermidade, Senhor. Pai, essa quarta direção pertence ao diabo de enfermidade. Mas, Senhor, nós entramos nelas agora, Pai, e reclamamos a cura no nome do Senhor Jesus Cristo. E repreendemos você, diabo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha a terra e o céu. Considera
Senhor. Alegre por tudo que o Senhor diz. Agradecemos o nome amado do Senhor Jesus. Amém.